Boa noite, amados irmãos e irmãs. Graça e paz a todos. Como o pastor falou, era domingo passado. A gente ficou na reunião do presbitério lá, estava até compartilhando com o Elisomar lá, que foi cansativo. Achei o pastor falou, pastor, não dá. Normalmente eu uso o sábado, que é o dia mais livre, para poder terminar de explanar e esboçar o sermão. Aí eu falei, pastor, não dá, estou muito em cima, né? Ele falou, mas pode ser domingo que vem? Eu falei, acho que domingo que vem tranquilo, né? Eu consigo sábado, fica mais fácil. Só que ele falou, mas pode ser domingo à noite, porque de manhã o Jefferson que vai pregar. Eu falei, pode, acho que não, né? De manhã é mais tranquilo, né, Dinha? Mas à noite é um pouquinho mais difícil. Não sei porquê, né, que a gente coloca isso, mas... quero convidar os amados a abrirem comigo suas Bíblias, na carta de Paulo, a 1 Coríntios 3, a partir do verso 21. Só me organizar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair, e que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Até aí. Quero destacar o verso 21 do capítulo 3, onde diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Capítulo 4, verso 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tivera recebido? E ainda o verso 6, anterior. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Meus queridos, até o início do século XX, as culturas mais tradicionais, eles acreditavam que a autoestima elevada era a causa de toda a violência e demais males da sociedade. Então, até o início do século XX, se a pessoa era demasiadamente confiante de si mesmo, era isso que causava todos os males da sociedade. Já a sociedade ocidental de hoje, moderna, ela entende ao contrário, que as pessoas elas agem mal por falta de autoestima, falta de acreditar em si mesmo. Então, esse tipo de pessoa são as culpadas da violência e de uma série de males da sociedade. Então, sem precisar de nenhum julgamento moral sobre o fato em si,
a gente, né, nós como sociedade, apenas aplicamos uma dose de autoestima para o próximo. Então você pode mais do que isso, você consegue. Então a gente não consegue tratar o mal, a gente simplesmente busca dar uma dose de autoestima para aquela pessoa se desenvolver. Hoje em dia está bem comum o termo coach, não sei se vocês já ouviram falar, tem até uma série de memes na internet, série de palestras, grandes nomes aí de pessoas que buscam fazer exatamente isso, te ajudar a te entender e a se desenvolver, como se fosse literalmente um treinador. Então o coach hoje tem esse papel de treinar pessoas, de incentivar pessoas, de desenvolver pessoas de sucesso, de grandes renomes. Eu pesquisei algumas frases de impacto sobre coach, cheguei a vários nomes aqui de pessoas muitas vezes que nem sequer existem, que são de séries, e eu vou ler algumas aqui para os irmãos tomarem conhecimento. A imaginação é a sua própria forma de coragem. Frank Underwood, série The House of Cards. Estou convencido que metade do que separa os empreendedores bem-sucedidos de todo o resto é a pura perseverança. Steve Jobs. Uma vez que você tem aceitado suas falhas, ninguém poderá usá-las contra você. Tyrion Lannister, Game of Thrones. Passei a vida inteira com medo das coisas que poderiam acontecer e das que poderiam não acontecer. O que eu descobri foi que o medo é a pior parte deles. Esse é o meu verdadeiro inimigo, Walter White, Breaking Bad. Ter sucesso é falar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo, Winston Churchill. Escolha uma ideia, faça dessa ideia a sua vida, pense nela, sonhe com ela, vive pensando nela, deixe seu cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Este é o caminho do sucesso. Swami Vivekananda. Quanto mais eu conheço, mais eu me curo e me potencializo. José Roberto Marx. Grande segredo de uma boa vida é encontrar qual é o seu destino e realizá-lo. Henry Ford. Quando tudo parece estar indo contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento, não a favor dele. Henry Ford também. Você se torna o que você acredita. Oprah Winfrey. Muitos de nós não estamos vivendo nossos sonhos porque estamos vivendo nossos medos. Les Brown. Para conquistar o sucesso, você precisa aceitar todos os desafios que vierem à sua frente. Você não pode apenas aceitar o que você preferir. Mike Gafka. Você deve lutar mais do que uma batalha para se tornar um vencedor. Margaret Tart. Nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em algo que nos importa, em algo que não importa. Francis Chan. E ainda, o sucesso não consiste em não errar, mas em não cometer os mesmos equívocos mais de uma vez. George Bernard Shaw. O último que eu achei interessante. São as nossas decisões e as nossas habilidades que demonstram quem somos na realidade. J.K. Rowling, conhecida por a série do Harry Potter. Bom, meus queridos, o que eu quis dizer com tudo isso, o que eu estou querendo dizer, né? Eu estou pesquisando o que é o ego. O que é o ego do ser humano? O que é o ego? É uma palavrinha tão pequena, mas o que se define ego? O ego é um termo da psicologia, que ele é o eu de cada um de nós. Princípio de organização dinâmica, diretor e avaliador, que determina as vivências e os atos do indivíduo. Então, o primeiro ponto que eu queria aqui explanar para os irmãos é a nossa condição natural, o nosso ego. Já parou para avaliar o seu ego, o meu ego? Você já parou para sentar o quanto que você e o seu eu interior? Primeiro ponto, nosso ego ele é vazio. Não existe nada dentro do ego. Ele é oco, ele é uma bexiga cheia de ar. Já encheu uma bexiga, Cisnando? Uma bexiga, tem vezes que você enche aquela bexiga desse tamanhão aqui, né? Já tem até brincadeiras de EBF, aí nessa nossa saudosa EBF, que esse ano nós não tivemos, que a gente costumava encher de farinha no fundo da bexiga cheia, às vezes colocava um papelzinho dobrado ali no meio para a criançada tentar descobrir alguma coisa, uma lembrancinha, e tinha que estourar com a boca, né, com lápis, lá tentando furar a bexiga. E depois, na hora que estourava, vinha aquele pó de farinha para tudo quanto é canto, a criançada se divertia. Mas dentro da bexiga, por mais que você colocava ali um pouco de farinha, um papelzinho dobrado, tudo aquilo chacoalhava lá dentro, porque o espaço não preenche totalmente lá dentro. Tudo aquilo fica solto, remexendo lá dentro. O nosso ego, naturalmente, busca algo de valor, a nossa vida além de Deus. E nos apegamos àquilo com tanta força, pode ser qualquer coisa, mas isso
não consegue preencher-nos totalmente, e aquilo fica solto lá dentro, se batendo para tudo quanto é lado. Segundo lugar, nosso ego também ele é dolorido, assim como uma bexiga muito cheia, ela está distendida, ela está toda com as suas fibras ali esticada. Depois que a gente esvazia uma bexiga, ela jamais chega na condição original dela, porque ela já está totalmente distendida, ela está dolorida. Então, o nosso ego ele é dolorido, ele está distendido além de sua capacidade. Já parou para pensar que quando está tudo bem, nosso corpo não chama atenção? Esses dias eu estava preparando para pensar já quase 9 meses trabalhando em casa, por causa da pandemia de home office, comecei a sentir um incômodo no cotovelo aqui. Não sabia do que era. Depois eu comecei a reparar no meu dia o que eu faço com o cotovelo, tirando dor de cotovelo, como a gente sempre fala, mas o que é o doer aqui no cotovelo? É porque eu estava apoiando em cima do braço da cadeira, então eu estava apoiando uma condição ali, às vezes, improvisada para trabalhar em casa, que nem é a condição ideal, muitas das vezes, naquela expectativa de, só mais um mês, só mais um mês, só mais um mês. Isso já são 9 meses, praticamente uma gestação trabalhando em casa, e começa a gerar um calo ali, no cotovelo, de você atritando ali na cadeira, numa postura, muitas vezes, improvisada. O dedinho do pé. Quantas vezes numa caminhada, numa corrida, a gente nem pensa, nem para prestar atenção no nosso pé, ou no dedinho do nosso pé, o quanto esforço ele está fazendo ali, em cada movimento, a cada passo, a cada caminhada, porque está tudo bem, ele não chama atenção para ele mesmo. Então, o nosso corpo ele só costuma chamar atenção quando tem uma coisa errada. Estou com dor de estômago, o estômago começa a doer um pouquinho, porque tem uma coisa errada. Estou com dor na perna, a distendir um músculo, começa a doer. Então, o corpo tem essa resposta de chamar atenção quando tem alguma coisa errada. Já o nosso ego não, ele sempre quer chamar a nossa atenção, ele sempre está dolorido, ele sempre quer a nossa atenção, ele sempre exige que a gente nos avaliemos, a nossa aparência, o nosso comportamento, a nossa conduta e outras coisas. Dificilmente a gente passa um dia sem se achar esnobado por outras pessoas, sem se achar ignorado por outras pessoas na nossa interação do dia a dia, sem muitas vezes nos achar os piores do que o dia anterior, do que ontem. Então, hoje o dia, o que a gente fala hoje, os jovens costumam falar, a gente não, que eu não sou tão jovem, mas hoje eu estou na bad, hoje eu estou me sentindo um lixo, hoje eu estou me sentindo mal, não estou legal. Terceiro lugar, nosso ego ele é atarefado. Por causa disso, ele fica constantemente buscando ali chamar nossa atenção. Ele quer ser notado. E ele praticamente tem 2 tarefas, comparação e vanglória. Então, ele faz uma comparação, o que você fez, o que você é, e isso é motivo de vanglória ou não é? Então, é basicamente isso. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, diz o seguinte: orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, nem em tê-la em quantidade maior, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, se orgulham de ser espertas, se orgulham de serem bonitas, mas isso não é verdade. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais espertas e mais bonitas do que outras pessoas. Se todos fossem exatamente iguais, tanto em riqueza quanto em beleza ou esperteza, intelecto, não teria motivo de orgulho. Então, eu só consigo me orgulhar se eu consigo fazer um paralelo, uma comparação com isso. Quando a gente encontra alguém que é mais naquilo que a gente às vezes se orgulha, nisso eu sou bom, aí se encontra alguém melhor, já perde a graça, você já se sente um pouquinho inferiorizado por aquela situação. E isso é natural do ser humano, isso é comigo, é com você. Quantas coisas que a gente realiza, não pelo simples prazer de realizar o tal feito, mas simplesmente para comparar com outro, Porque a gente quer ter um currículo que impressiona. A gente quer fazer, muitas vezes, uma dieta, porque a gente quer colocar ali no nosso currículo. Eu quero fazer tal coisa, para quê? Como se fosse numa empresa para você apresentar. Eu quero ter um currículo impressionante, quero aqui mostrar, está aqui, eu sou assim, você não é. Por isso o nosso ego ele é atarefado. Então, além dele ser atarefado, ele é vazio, ele é dolorido e ele também é frágil. Qualquer coisa que está muito cheia, como uma bexiga que a gente falou aqui, ela é frágil, qualquer coisa estoura ela, faz ela entrar num estágio
desinflado. Ela está na iminência de estourar, né? Quem nunca viu festa de criança que tem aquele monte de bexiga e sempre tem aquele espertinho que quer estourar a bexiga? Meu pai é um desse, vai na festa de criança, está ali escondidinho, perto da bexiga, discreto, pau, estoura uma bexiga só para todo mundo assustar, aquela criançada fazer aquela bagunça. Então, uma bexiga super inflada está na iminência de estourar. E por que o nosso ego é frágil comparado a estar super inflado? Aqui nós temos os dois extremos. A fragilidade aqui mostra um estágio em que a pessoa com uma autoestima muito elevada, com uma bexiga muito cheia, e uma pessoa totalmente desinflada, porque você estar desinflado, com o ego, vamos dizer assim, na bad, como a gente estava falando, é porque você já esteve muito cheio. Então, os dois extremos aqui, tanto muito vazio quanto muito cheio, é a mesma coisa. E é exatamente disso que Paulo está querendo dizer para os coríntios naquela situação, que ele se deparou com a situação que eles começaram a se comparar Paulo com Apolo, com Cefas, e começava a tomar partido. Eles queriam ter privilégios por conhecer Paulo. Eu sou de Paulo, então quero estar aqui mais próximo, quero ter alguns privilégios. Eu sou de Apolo, então quero ter esses e esses privilégios. Então, Paulo aqui, ele tenta passar um tratamento, foram exigidos de Paulo um tratamento diferenciado por conta dessa proximidade, simplesmente orgulho em detrimento dos demais. Nos versos 3 e verso 4, do capítulo 4, né? Todavia, a mim tampouco se me dá ser julgado por vós ou por qualquer outro tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Verso 4, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, Paulo está demonstrando aqui uma situação diferente. O ego de Paulo trabalha de uma maneira diferente do que todos nós. A identidade, o que Paulo está querendo passar para eles é diferente. Os feitos, aquilo que eu fiz, de bom, de ruim, não me definem, né? Então, segundo ponto, esse eu transformado que Paulo está querendo transpassar para a igreja de Corinto. Paulo tenta explicar assim: não importa o que os outros pensam de mim. Você fala, realmente, né? Talvez a gente aconselhando uma outra pessoa que está ali passando por uma situação difícil, a primeira coisa que a gente fala é isso: não importa o que os outros pensam de você, seja você mesma, não importa o que você pensa de você. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo: não me importa o que vocês pensam, tampouco não importa o que eu penso de mim mesmo. Esse eu transformado de Paulo nos coloca agora numa situação um pouquinho diferente, que talvez eu e você não consigamos entender assim de primeira. Paulo está dizendo que não importa a opinião dos outros, não importa a opinião dele mesmo. Aí eu pergunto, como então a gente alcança esse estágio de não nos importar com a opinião dos outros? Talvez não nos importar com a opinião dos outros não seja tão difícil. Muitas pessoas diriam que realmente o que importa é o que a gente pensa de nós mesmos. A nossa sociedade, assim como a gente diz lá com a relação a baixa autoestima, só sabe lidar com isso com uma dose de autoestima. Então tenta falar, pessoa, acredita em você mesmo, é o coaching. Acredita em você mesmo, você é capaz, você já fez tanta coisa boa, só isso daqui de ruim que você fez não te define, olha para trás de tudo que você fez de coisa boa. Aí a pessoa já começa, né, a aumentar sua autoestima. Mas não é o que Paulo está dizendo. Paulo simplesmente diz que não se importa com a opinião dos outros, nem mesmo o que ele pensa de si. Aí ele continua no verso 4, porque nada me argui a consciência. Minha consciência está limpa, eu estou tranquilo. Contudo, nem por isso eu me dou por justo. Ter a consciência tranquila ou a consciência limpa não significa que você não sabe se fez algo certo ou errado. Se você pensar em grandes ditadores da nossa sociedade ou dos tempos, você vai ver de pessoas que faziam atrocidades achando que estavam tranquilo, que aquilo era o certo, estava com a consciência tranquila, limpa, mas fazia grandes atrocidades. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. A Nanda já deixou na agulha ali. Diz o seguinte:
Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Palavra de Paulo. Seria até aceitável ou compreensível a gente ouvisse as palavras de Paulo dizendo: Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu era o principal deles, porque realmente Paulo sabe das atrocidades que cometeu antes de sua conversão, na época ainda como Saulo de Tarso. Mas Paulo não diz isso. Paulo diz assim: eu sou o principal deles. Aí a gente já entra em choque aqui. Como que uma pessoa como Paulo, ou uma pessoa assim de uma reputação tão considerável, plantador de igreja, um grande apóstolo mesmo de Cristo ali, pode afirmar isso? Eu sou o principal dos pecadores. Paulo era alguém consciente dos seus erros, consciente da sua vida. Ele não negava nada disso, a sua consciência não o acusava mais. Ele era consciente de tudo que ele fez e do que ele era. Mas como ele disse, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então ele já se inclui nisso. Não importa se eu era o pior, o segundo pior, o terceiro pior, ou o mais levinho ali dos pecadores. Cristo veio para me salvar e eu estou desafirmando, eu era o pior deles. Então Paulo aqui, falando de ego, que é o tema da nossa mensagem, ele está demonstrando aqui um ego saciado. A consciência dele não acusa mais, o ego não está chamando a atenção mais para fazer essa avaliação do seu interior. Está tranquilo. Paulo se conhece a si mesmo, que talvez eu e você não chegamos nem perto disso. Quantas vezes a gente se depara ou se decepciona com pessoas? Eu lembro em uma das revistas de escola dominical que estudamos com os adolescentes, que falava da maldade do homem, que o homem é mau, o homem é uma máquina de maldade. Então por que, se a gente entende que o homem é capaz de tantos males, por que a gente se decepciona com as pessoas? Porque às vezes a gente coloca a pessoa numa condição que não é o lugar dela, porque ela é pecadora, ela é o pior dos pecadores, assim como eu e você. Então a gente coloca as pessoas às vezes num pedestal ou numa situação que quando ela tropeça, a gente, meu Deus, o que é aquela pessoa, o que aconteceu com ela? Por que a gente se decepciona? Talvez a gente não se decepcionasse tanto com as pessoas se a gente entendesse que somos todos pecadores, somos todos falhos. Ainda citando C.S. Lewis, nesse mesmo livro, Cristianismo Puro e Simples, ele afirma que a verdadeira humildade não está relacionada ao fato da pessoa humilde afirmar ser insignificante, simples, que não precisa de muito. A verdadeira humildade alcançada com o Evangelho não é pensar em mim como se eu fosse mais, ainda como se eu fosse menos do que o outro. É simplesmente pensar menos em mim. Então Paulo está demonstrando aqui que a humildade do Evangelho é simplesmente o eu, não importa para nada. Não importa os feitos que eu fiz, não importa aquilo que eu não fiz, Cristo me aceitou assim. Aí você deve estar pensando assim, parece idealismo demais da parte de Paulo, né? Pensar numa forma de pensar, ou pensar num modo de vida dessa forma. Será que a gente não gostaria de admirar as conquistas das pessoas, do nosso opositor, muitas das vezes, nosso opressor, muitas vezes no trabalho, mas a conquista de outros, como se aquela conquista fosse sua, né? Um feito, você presenciou algo maravilhoso, algo ali realmente impactante. Por que você não se alegra com isso, não admira esse tipo de coisa, como se você admirasse o pôr do sol, por exemplo? Por que a gente às vezes, só porque foi fulano, então já não é tão legal assim? Se fosse comigo, eu ia estar aqui soltando fogos, né? Mas como é com outra pessoa, ou principalmente aquela pessoa, já não é tão bom. Será que a gente não poderia ficar feliz pela vitória de outra pessoa, como se essa vitória fosse sua? Se alegrar com os feitos de alguém, porque a gente presenciou algo fantástico. Talvez você esteja pensando que não conhece ninguém desse tipo, que chega nesse nível e admira o seu próximo como se os feitos desse próximo fossem seus mesmo.
Mas em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo já dá uma dica. Porque eu e você podemos ser assim. Podemos continuar assim se a gente seguir nos passos de Paulo. E em 1 Coríntios 11, Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo exige, a ordenança de Paulo para nossas vidas é imitar os seus feitos, para que assim, então, a gente seja reflexo de ser imitadores de Cristo também. Precisamos nos alegrar com os feitos que não giram ao nosso redor. O nosso trabalho, o meu trabalho, não gira em torno de mim mesmo. Nossa vida, nossos relacionamentos, nossa vida amorosa não gira em torno de nós. Nossa família mesma não gira em torno de nós. A vida inteira gira em torno de outras coisas, não em torno de nós mesmos. Nós não somos o epicentro de todas as coisas, de praticamente nenhuma dessas coisas. A gente precisa, então, apreciar as coisas ou os fatos porque eles representam o que eles são, ou fazer as coisas porque eles são, não simplesmente para me mostrar ou para me aparecer frente a outras coisas. Então, não é pensar mais em mim do que eu realmente sou, como nas culturas modernas que a gente falou aqui no começo. E nem pensar menos em mim como nas culturas tradicionais, é simplesmente pensar menos em nós mesmos. Deixar de colocar o eu à frente de todas as situações. E como a gente alcança esse eu transformado, essa forma de pensar de Paulo, essa forma de viver tranquilo, com a consciência que não nos acusa mais? Todos os dias, a gente vive um dia como se estivesse sentando no tribunal. Aí, nesse final de dia, a gente quer uma avaliação. Eu fui aprovado, fui reprovado. Qual foi o veredito de viver esse dia? Foi sucesso? Foi fracasso? O que eu preciso melhorar? A gente tem a absolvição ou a aprovação do que a gente fez no decorrer desse dia? Alguns dias achamos que estamos ganhando, estamos indo muito bem. Nossa, hoje eu fui 10, fiz tal coisa. No outro dia, hoje não foi um dia legal. Era melhor o dia terminar logo, porque foi cruel. Acho que o dia de amanhã vai ser um dia um pouquinho melhor. O que o Paulo quer nos contar aqui é que o julgamento ele está encerrado. Paulo já deixou o tribunal. O processo foi concluído, o processo foi arquivado, não existe mais, porque o veredito definitivo já foi anunciado. Ele afirma que só o Senhor pode nos julgar. Só a opinião de Deus é que é a única que interessa para nossas vidas. Não me interessa o que o outro pensa de mim, só me interessa o que Deus pensa de mim. Você já parou para pensar que somente no Evangelho de Cristo, no cristianismo, o veredito é proferido e a partir disso eu começo a viver? Em todas as outras religiões é o contrário. As suas ações, o seu modo de viver vai construindo alguma coisa que você busca lá no final ter uma aprovação. Pode pesquisar, qualquer outra religião é assim. O cristianismo já é o contrário. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. O veredito foi dado, a sentença foi dada. Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele não olhou o nosso currículo antes. Deixa eu ver aqui o currículo do Tiago, para ver se vale a pena morrer por ele ou não, do Cisnando, da Ana. Será que vale a pena? Não, o veredito foi feito, a sentença foi proferida, Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Romanos 8:1. Portanto, lemos aqui na promessa da graça no início do culto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Como Deus me ama e me aceita como eu sou, não preciso fazer coisas para melhorar o meu currículo. Não significa que não tenho de buscar uma vida reta e de santidade. É outra coisa. Viver uma vida de santidade é um contínuo viver ali, porque a partir dessa sentença, desse tribunal que foi encerrado, o processo foi finalizado, Cristo morreu por mim, por você, então a partir disso eu preciso buscar ter uma vida melhor a cada dia mais. Significa que os fatos, ou tudo aquilo que eu vivi, já não me define mais, não importa.
Eu não tenho que fazer as coisas para parecer ser bonzinho. Eu não tenho que fazer as coisas para ter uma aparência melhor perante as outras pessoas. Eu não tenho que ajudar o meu próximo simplesmente porque isso impressiona outras pessoas, impressiona a sociedade que eu vivo. Eu tenho que ajudar o próximo simplesmente por ajudar o próximo, não para me sentir bem. Tem gente que tem essa, eu preciso ajudar alguém, porque eu me sinto melhor assim. Não importa o que você sente, você tem que ajudar por simples fato de ajudar, não para preencher um vazio, alguma coisa que está dentro de você. Muitos aqui já devem ter assistido aquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que acho que até hoje o filme que mais definiu o julgamento ali de Cristo. Teve gente até que na época passava mal, que era realmente impressionante, porque a gente estava acostumado àqueles filmes mais simples, né? Mostrava aquela encenação toda. Hoje, com a tecnologia cinematográfica, conseguiu representar algo ali extremamente impactante. Talvez não chegue nem perto do que realmente aconteceu naquela época. Mas Cristo, ele foi julgado no nosso lugar. Ele esteve diante de um tribunal injusto, um tribunal corrupto. Ele não reclamou, foi golpeado, espancado, morto. Por quê? Para nos substituir. Ele recebeu a condenação que era nossa. Ele encarou o julgamento para que nós não precisássemos mais de nenhum julgamento. Eu só tenho que pedir que Deus me aceite porque Cristo morreu na cruz por mim. E a única opinião que realmente importa, que é a de Deus para com cada um de nós, se volta e diz o quê? Que a gente é mais valioso do que muitas joias. Talvez não importa quanto tempo você tenha de igreja, talvez tudo isso possa parecer novo para você, esse modo de pensar. Talvez eu mesmo, lendo esse texto de Paulo, estudando sobre isso, começa a dar uma percepção um pouquinho diferente. Talvez os anos de igreja, isso ainda pareça novo para você. Ou pareça um mero idealismo que jamais pode ser alcançado por qualquer ser humano. Talvez, como muitos anos de cristão, você ainda se vê dia a dia no tribunal. No dia a dia, como é que foi meu dia hoje? Será que eu fui aprovado? Fui reprovado? Ou mesmo diante do espelho, nos avaliando, buscando o que eu posso melhorar aqui, o que eu posso melhorar lá, ou se lamentando, não consigo fazer tal feito, não consigo me sentir tão bem fazendo tal coisa. Às vezes os nossos padrões são muito elevados, nem mesmo a gente consegue alcançar, ou os padrões são tão baixos que fica fácil cumprir ali, mas você se sentiu o pior de todos, porque os seus padrões são muito baixos. O que a gente pode, concluindo, afirmar é que a cada oração, cada domingo que eu venho cultuar ao Senhor, cada leitura da palavra, tanto aqui na igreja quanto em casa, na nossa vida devocional, cada louvor entoado ao nosso Deus, a gente precisa reviver esse evangelho, para que nos lembremos que o julgamento se findou. O preço já foi pago pela minha e pela sua vida. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 e 24, encerrando o sermão nessa noite. O livro de Lamentações de Jeremias, A Nanda fala assim, que já aconteceu comigo também, o pastor fala aqui, dependendo como ele fala, a gente vai direto em Jeremias. Aí vê que não tem nada a ver o texto, mas é Lamentações do Jeremias, do profeta Jeremias. Capítulo 3, verso 21 ao 24, texto bem conhecido também. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Que nosso Deus nos abençoe.